de estar comigo, trabalhando juntos na promoção de saúde. Como eu disse então, hoje é o Dia Nacional da Prevenção e Controle da Hipertensão Arterial, a pressão alta, uma ameaça ao seu coração. E vou dizer no final dessa apresentação como você pode proteger o seu coração e o coração da sua família através de medidas simples e práticas do seu cotidiano. Garanto que serão dicas poderosas. Fique até o final para você conhecer essas dicas. Quando falamos de saúde integral, estamos falando do todo da saúde. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde integral é o bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Ela é abrangente. E o que mais ameaça a nossa saúde são as doenças crônicas não transmissíveis. Nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. É uma doença que tem uma difusão no nosso meio muito grande, uma pandemia, o mundo inteiro está sendo acometido com essa doença, com significativo índice de mortalidade. Entretanto, vejam bem, a principal causa de morte evitável no mundo são as doenças crônicas, as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes, doenças respiratórias, muitas delas associadas a um estilo de vida impróprio. E é isso que nós precisamos estar atentos. Mais de 70% das mortes são provocadas por essas doenças crônicas. Certamente, se você buscar na sua memória de algum familiar que já faleceu, você vai perceber que muito provavelmente foi de doença cardiovascular, complicações de hipertensão ou de diabetes ou mesmo câncer. Mais de 70%, infelizmente, vêm a falecer. E são condições evitáveis. Esse que é um ponto importante, essa é a mensagem importante. Essas doenças e essas mortes podem ser prevenidas e evitadas. E como eu disse, essas doenças têm uma íntima relação com o estilo de vida. Particularmente o tabagismo, o abuso do álcool, o sedentarismo é um importante fator de risco e também a alimentação não saudável. É outro aspecto importante que leva às doenças. E promover saúde é muito melhor do que tratar de doenças. Eu queria comentar com vocês, no início da minha carreira, quando eu me formei, eu trabalhava em UTI, emergência cardiológica, e um desafio muito grande era dar notícia de óbitos para os seus familiares. Era o momento em que eu tinha que lidar com a minha própria frustração e impotência, que não consegui salvar aquele paciente, e dar a notícia da perda do ente querido. E quantas vezes naquele momento eu não vi a expressão do tipo: eu falei para o meu pai tomar a medicação corretamente, eu falei para minha mãe, para o meu avô, para o meu filho, cuidar do seu coração, percebendo que aquela condição poderia ter sido evitada se tivesse tido um outro comportamento. Por isso é importante, é melhor prevenirmos essas condições. Como eu disse, estamos vivendo a pandemia do Covid e no Brasil mais de 50 mil casos, mais de 3 mil mortes pelo Covid. Agora vamos ver um pouco a estatística da hipertensão. No Brasil, nós temos aproximadamente 36 milhões de hipertensos. Certamente você que está me assistindo ou tem a pressão alta ou conhece alguém ou um familiar que é hipertenso, que tem a pressão elevada. Estatisticamente, 32% da população tem a pressão acima do limite normal. A pressão alta leva a 300 mil mortes anuais só no Brasil, segundo o dado do Ministério da Saúde. Quase 1.000 mortes por dia, 30 mil mortes por hora, estatísticas alarmantes.
Mas nós podemos mudar essa história e temos conseguido. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram um declínio nas mortes por doenças cardiovasculares, mostrando que estamos no caminho certo. E é esse caminho que eu quero mostrar para você, para que você também previna as doenças cardiovasculares, particularmente no controle da pressão e na prevenção da hipertensão. Não é apenas a hipertensão que é uma ameaça ao coração. Sem dúvida, é uma das maiores ameaças ao coração. Mas, como eu disse, o sedentarismo é uma importante ameaça, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, junto com a hipertensão, o diabetes, o sobrepeso e a obesidade, o colesterol elevado e o abuso de álcool. E é interessante que todos esses fatores de risco têm um efeito que potencializa um ao outro. É um efeito que nós chamamos de sinérgico. Esses riscos não se somam, eles se multiplicam, ameaçando fortemente o seu coração. E esses fatores de risco, você tem 3 modos de lidar com eles. Ou você nega e tem a síndrome do super-homem ou da Mulher Maravilha, achando que nada te acomete. Ou você assume o risco, tudo bem, se eu adoecer, eu trato, ou não me importo de correr esse risco, ou você cuida. E interessante, quando estava preparando essa palestra para vocês ontem, eu falei, olha, eu estou falando tanto da pressão, deixa eu conferir a minha pressão como está. Fazia algum tempo que eu não media. Minha esposa, que é cardiologista, Ângela, pedi para ela medir e a minha pressão estava normal, 12/8, muito bom. E aproveitei e medi a dela também, para cuidar da minha querida esposa. E a pressão dela estava melhor do que a minha, 11/7. Então, é importante a medida da pressão. Aliás, é o único modo para você conhecer se a sua pressão está normal ou alterada. E como que é feito isso? Através da medida da pressão. Existem vídeos, inclusive, que eu já coloquei aqui no meu canal, depois você pode assistir, de como medir a pressão, inclusive em casa. Mas é importante que você meça pelo menos uma vez por ano a sua pressão se você é adulto. Mesmo adolescentes, a partir dos adolescentes e crianças, precisam medir a pressão. Eu tenho um paciente que eu acompanho há muitos anos, a partir de 14 anos, já era hipertenso. Então é importante a medida da pressão arterial pelo menos uma vez por ano. Se você tem alguém na família que tem a pressão alta, eu sugiro que você meça a cada 6 meses a sua pressão. Se você é hipertenso, pelo menos a cada 3 meses a medida e o controle da pressão. E dependendo do nível da pressão, precisa voltar ao médico mais frequentemente. Então, o modo que temos para medir a pressão, para fazer o diagnóstico da hipertensão, é medindo a sua pressão. E o que é a pressão? Na verdade, a pressão é a força que o coração faz para empurrar o sangue para o sistema circulatório. E é através do sistema circulatório que as células do nosso organismo recebem o oxigênio e os seus nutrientes. E essa questão da pressão que faz o sangue circular pelo sistema circulatório, pelos vasos sanguíneos, levando o oxigênio e nutrientes à célula, existe um padrão de normalidade. E quando a pressão está alta, o que acontece? Ela sobrecarrega o coração e os vasos sanguíneos, ameaçando o seu coração. Vamos fazer um paralelo para você entender melhor. Imagine uma caminhonete que está preparada para carregar 1 tonelada de carga. Se você começa a colocar 1,5 toneladas, 2 toneladas, numa primeira viagem vai bem. Numa segunda, você já começa a ouvir os ruídos. Daí para frente, começam a surgir os problemas.
as molas começam a enfraquecer, o motor pode até fundir. No caso da caminhonete, é fácil, troca a peça, substitui o motor e está seguindo em frente. No caso do nosso corpo, é um pouco diferente. Por isso a importância de cuidarmos também. Dificilmente conseguimos substituir o nosso coração. O transplante cardíaco, que é cientificamente, tecnicamente viável, é de altíssimo risco. Então vamos cuidar e proteger do nosso coração, do seu coração. E qual que é o limite de normalidade da pressão? A diretriz brasileira, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e de Nefrologia, considera hipertensão a medida maior ou igual a 14/9. Abaixo disso é considerado, para o brasileiro, pressão normal. Já o americano considera pressão alta a partir de 13/8. E eles consideram isso porque, a partir de 13/8, o risco de problemas e sobrecarga para o coração e para o sistema circulatório já está presente. Então, nesse aspecto, quanto menor a pressão, melhor. Maior ou igual a 14/9 é o diagnóstico de hipertensão. Como eu disse, só podemos fazer esse diagnóstico medindo a pressão. Muitas pessoas referem para mim no consultório: eu não sinto nada, minha pressão deve estar normal. Ouvi isso de muitos pacientes, inclusive da minha mãe, que é hipertensa, que tem a pressão alta. Eu perguntava para ela: ô mãe, como está a sua pressão? Como você está? Deve estar boa porque não estou sentindo nada. Um engano, porque muitas vezes ela não estava sentindo nada e a pressão estava alta, ameaçando o seu coração e o seu sistema circulatório. E é interessante que metade dos pacientes hipertensos não conhecem ser hipertensos, não sabem ter a hipertensão e precisam fazer a medida da pressão para fazer esse diagnóstico. E dos pacientes hipertensos, apenas 1/4 tem a sua pressão adequadamente controlada. Olha que estatística complicada. Porque se a pressão está alta, está sobrecarregando e ameaçando o seu coração. E por que nós chamamos de ameaça ao coração a pressão elevada? Na verdade, o coração é uma bomba. Eu vou mostrar para vocês como funciona o coração. Ele é um músculo, é uma bomba. Olha aqui o nosso coração cortadinho, aberto, mostrando que é um músculo. E quando a pressão está alta, o que acontece? Ele, sobrecarregado, tem que fazer mais força. Isso aumenta a espessura do coração, é o que a gente chama de hipertrofia. É como na musculação, quando você faz a musculação, o músculo cresce. E no coração isso acontece também. Só que ao longo dos anos, isso vai deformando, sobrecarregando e enfraquecendo o seu coração pela pressão alta. E o vaso sanguíneo? O vaso sanguíneo, também vou mostrar para vocês, é um tubo, como um cano, que leva o sangue, como eu disse para vocês, para os tecidos. Ao longo dos anos, a pressão alta vai sobrecarregando o vaso, levando ao depósito de colesterol e de gorduras. E no final, o que pode acontecer? O entupimento do vaso. Esse entupimento, como mostro aqui para vocês, se for na coronária, a artéria que irriga o coração, vai levar a um infarto. Se for no cérebro, um AVC. Se for nos membros inferiores, isquemia e gangrena. Então, na verdade, a pressão alta, ela é uma ameaça ao coração, mas também ao cérebro, ao rim e ao vaso sanguíneo. No coração, o que acontece? Essa sobrecarga por anos, como eu disse, o coração no início ele consegue se hipertrofiar
depois ele vai enfraquecendo, podendo causar o que a gente chama de insuficiência cardíaca, quando o coração não tem mais força para bombear o sangue porque ele se cansou de tanta sobrecarga. Como mencionei também, a questão do infarto, que é a obstrução da coronária. Isso também pode acarretar arritmias cardíacas e algumas ameaçadoras. No vaso sanguíneo cerebral pode levar ao AVC, o derrame. O infarto e o AVC são as duas principais causas de morte, de doença e de sofrimento que temos na humanidade. No caso do cérebro, tem um outro aspecto ainda que a pressão alta agride, podendo levar a um quadro de déficit de memória, inclusive quadros demenciais. Nós sabemos que a pressão alta contribui para o quadro de demência. Eu lembro que há pouco tempo eu fui no Congresso Brasileiro de Cardiologia e um médico espanhol mostrou o seu estudo sobre o impacto da pressão na memória e no aspecto cognitivo do funcionamento cerebral, e mostrando que realmente a hipertensão arterial pode levar o que a gente chama de declínio cognitivo. É um quadro que pode evoluir para um quadro de demência, dificuldade de memória, de raciocínio, podendo então evoluir como um quadro de Alzheimer. A demência vascular, muito perigosa e que prejudica muito a pessoa e, obviamente, os seus familiares também. No rim, essa pressão elevada também agride, podendo levar à insuficiência renal. E aqui eu queria chamar a atenção da combinação da hipertensão, da pressão alta, com diabetes. Sem dúvidas nenhuma, as duas principais causas de doença renal, inclusive de diálise, onde a pessoa tem que ir para uma clínica para filtrar o seu sangue através de uma máquina e de um aparelho. Normalmente 2 ou 3 vezes por semana, fica lá na clínica por algumas horas para filtrar o sangue, uma vez que o rim deixou de funcionar. Muito desconfortável e sofrido para quem chega nessa fase. E como eu disse, que poderia ter sido evitada e que pode ser evitada e prevenida também. Muito bem, nos vasos sanguíneos, a pressão alta pode levar à obstrução, como eu disse, mas também o enfraquecimento, a dilatação e deformidade do vaso, que é o aneurisma. Então, duas condições que podem agredir e adoecer o vaso sanguíneo, o aneurisma e a doença arterial periférica. Sabe aquela pessoa que caminha e sente dores nas pernas? Tem que parar para descansar? Eu lembro de uma querida tia que tinha isso, ela sentia dores na perna. Estava procurando um ortopedista, investigando essas dores, e ela disse, olha, quando eu caminho eu sinto dor na perna. E eu lembro que a gente estava no Natal e eu fui examinar, deixa eu ver, tia, como é que está a circulação da sua perna? Ela tinha pressão alta, tem pressão alta. E eu percebi que a circulação da perna estava comprometida e que aquelas dores era provocada pela obstrução do vaso sanguíneo. Felizmente ela fez o tratamento, colocou um stent, dilatou e recuperou a função circulatória. Então, por que ela teve esse quadro? Pela hipertensão associada a outros fatores. Muito bem, vamos falar para vocês agora como vamos tratar a pressão alta. E no final, vamos responder as suas perguntas. Guarde aí para o final. Muitos de vocês já certamente ouviram falar dos medicamentos que tratam a pressão alta. E os medicamentos hoje são muito modernos, eficazes e seguros. Inclusive, muitos deles gratuitos na farmácia popular, nos postos de saúde, mostrando que o acesso à medicação aumentou muito na nossa população e talvez seja um dos responsáveis pela diminuição da mortalidade por doença cardiovascular que temos observado no nosso país.
uma boa notícia. A questão da medicação que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Alguns pacientes precisam de um medicamento. Esse paciente pode precisar de 2, de 3, de 4, até 5 medicamentos para o controle da pressão. E isso vai depender da evolução. Como que isso é feito? Nós fazemos o medicamento e avaliamos a resposta. Ajustamos a dose ou associamos um outro e observamos a resposta. Isso é escalonado, é uma escadinha. Nós não temos pressa de baixar e controlar a pressão, mas nós vamos fazer isso gradativamente. Essa informação é muito importante. Aproveito para sugerir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, porque isso pode salvar a vida deles, proteger o coração e prevenir doenças. Compartilhe esse vídeo. Então, a medicação, nós sabemos, não é agradável tomar remédio. Eu tenho essa consciência. Todo dia tomar um remédio, algumas vezes esse remédio pode dar um efeito colateral ou outro, mas é importante seguir a prescrição que o seu médico recomendou. O que eu percebo? Muitos pacientes, eles acabam economizando na dose. Aquele remédio que é para tomar 2 vezes por dia, toma uma vez. Outro problema é aquela pessoa que fala, doutor, minha pressão estava normal, eu resolvi não tomar o remédio. Porque se ela está normal e eu tomo o remédio, ela vai cair mais. Não, é o contrário. Ela está normal por causa do remédio. Ela não vai cair mais. Então, é importante tomar a medicação conforme prescrito. E se você tiver algum efeito colateral, converse com o seu médico. Não deixe de questionar se esse efeito colateral é significativo e, se precisa, e ele pode fazer isso, trocar ou substituir o seu medicamento. O que não pode é você ficar com a pressão alta. Isso, como eu disse, ameaça o seu coração. Infelizmente, apenas metade dos pacientes aderem ao tratamento adequadamente. Por isso, nós temos apenas 1/4 dos hipertensos com a pressão controlada adequadamente. E agora vou falar das dicas importantes para você proteger o seu coração e para prevenir a pressão alta. Vamos às dicas, como eu disse, que deixei para o final, que são poderosas, práticas, muito fáceis de você colocar em prática. A primeira dica é: diminua o consumo de sal. Eu, em vídeos anteriores, já mencionei para vocês que nós temos os pós brancos que mais matam. Foi um tema que eu participei no Congresso de Cardiologia também. A cocaína, vocês sabem muito bem, mas também o sal, o açúcar e a farinha branca. É interessante que muitas pessoas, quando sentam na mesa, já vão direto no saleiro. Isso é muito ruim para a sua pressão. Inclusive, predispõe à hipertensão quando você tem o hábito de ingerir alimentos com muito sal. Mas quando nós falamos de sal, o grande vilão é o sódio. E o sódio não está presente apenas no saleiro da mesa ou no sal da cozinha. O sódio, ele está presente nos alimentos industrializados. Eu tive um paciente que, além de pressão alta, ele desenvolveu uma insuficiência cardíaca. E eu estava tendo algumas dificuldades de controlar a sua pressão e o seu quadro de inchaço por conta da insuficiência cardíaca, da falência do coração, da fraqueza do coração. E eu questionava: você parou de usar o saleiro na mesa, parou de colocar sal na salada? Ele falou: sim, doutor. E aí, em algum momento, a esposa falou: doutor, mas ele adora refrigerante. Eu falei: tá aí. É o refrigerante, porque o refrigerante, ele tem sódio. E as pessoas não percebem. Todo alimento industrializado tem sobrecarga de sódio, excesso de sódio. O salgadinho em pacote, os enlatados, os embutidos, são alimentos muito ruins para a sua saúde e para o seu coração. Portanto, evite esse tipo de alimento. Dê preferência para os alimentos naturais. Como eu disse,
além de evitar o sal, também é importante evitar o açúcar. Essas informações são importantes. Se você gostou, deixe seu like. E não se esqueça no final de se inscrever no meu canal. É importante para mim, para que possamos mostrar a relevância do nosso trabalho. É muito simples e rápido, você não vai perder tempo e eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição. Então o açúcar também é um vilão. Porque quando ingerimos o açúcar e também a farinha, o nosso organismo, o que ele faz? Ele tem que produzir e liberar a insulina, que é o hormônio responsável por controlar o metabolismo da glicose. E essa insulina elevada acaba levando à elevação da pressão e à retenção de líquidos. E também é ela que é responsável por acúmulo de gordura no abdômen, aquela gordura abdominal que é tão prejudicial para o seu coração. Então, diminua a ingestão de sal, a ingestão de açúcar e a ingestão de farinha branca. Outro aspecto muito importante é o controle do peso. A obesidade e o sobrepeso são duas condições que elevam a pressão. Eu costumo dizer para os meus pacientes e digo para você também que está me assistindo: pressão e peso caminham juntos. Se você tem ganho de peso, a pressão tende a subir. Se você tem uma queda de peso, a sua pressão tende a ficar controlada. Então, uma medida simples, e não precisa perder muito peso, aproximadamente 10% do peso já é suficiente para ter um adequado impacto na sua pressão. Então, muitos ficam dizendo: doutor, eu não vou nem começar a emagrecer porque eu não vou atingir o peso normal. Não precisa atingir o peso normal. Se você tiver uma queda significativa do seu peso, isso vai ter um impacto na sua saúde e também na pressão. E outro aspecto importante de como você vai controlar o seu peso. Na verdade, são dois aspectos. A reeducação alimentar, particularmente a ingestão aumentada de frutas, legumes e verduras, e ingestão diminuída de açúcares, farinhas e gorduras. Isso contribui para o controle do seu peso. E a prática regular de atividade física. Eu tenho ouvido muitos pacientes que têm dito: doutor, meu peso tem aumentado nesse período de quarentena, porque não dá para fazer atividade física. Aí tem dois comentários. Primeiro, antes da quarentena, você fazia atividade física? E outro aspecto, agora a gente está comendo mais. Tá, realmente, muitas pessoas, eu tenho percebido, ganho de peso na quarentena. Mas você pode selecionar melhor os alimentos. Essa semana eu ganhei da enfermeira que trabalha comigo um caqui delicioso, minha fruta predileta. Aliás, meu genro também me presenteou com caqui. Uma fruta maravilhosa. Se você tem diabetes, consuma essa fruta com cautela. Mas a fruta ela é rica em potássio, assim como a verdura. Se o sódio sobe a pressão, o potássio tende a diminuir a pressão. Então, um alimento muito interessante para prevenir doenças e promover saúde. Quero chamar a atenção também da importância de evitar o abuso do álcool. O abuso do álcool sobe a pressão. E outra questão, você sabia que o ronco também é um problema para o coração? É verdade. Muitas pessoas que roncam fazem o que a gente chama de apneia do sono. Ela para momentaneamente de respirar. Isso sobrecarrega o coração, produz, neste momento, alguns hormônios que sobem a pressão. E existe um equipamento, que é o CPAP, que faz o controle dessa apneia do sono. Bastante interessante. A cessação do tabagismo, então, se você fuma, deixe de fumar, e nós temos vídeos aqui no meu canal com dicas importantes para parar de fumar. Outra dica que eu quero te dar é evite alguns medicamentos que sobem a pressão. Sabe aqueles vasoconstritores nasais, remedinho para rinite?
muitas pessoas acabam usando e abusando desse tipo de medicamento que pode subir a pressão. Também alguns medicamentos anti-inflamatórios sobem a pressão, outros descongestionantes também podem subir a pressão. Então, cuidado com eles. E o controle do estresse. Agora, eu queria conversar com você uma coisa interessante. Vamos, hipoteticamente, pensar que a indústria farmacêutica produz uma pílula mágica. Uma pílula que protege o seu coração, previne doença cardiovascular, controla a pressão, o diabetes, o peso, previne câncer, melhora a ansiedade e depressão, melhora a osteoporose, previne a osteoartrose, previne a demência. Eu tenho certeza que nós seríamos os primeiros a comprar essa pílula mágica. E eu vou te dar uma má notícia. Não existe essa pílula mágica. E eu vou te dar uma boa notícia. Existe um comportamento que funciona como essa pílula mágica, que é a atividade física. Atividade física regular. O que é recomendado? 30 minutos por dia. E pode ser atividade que você se sinta bem fazendo. Pode ser uma caminhada, pode ser uma atividade muscular, movimentos de repetição, pode ser inclusive jardinagem, para você se movimentar, subir e descer escadas, atividades do seu cotidiano. Mas é importante acumular pelo menos 30 minutos no dia. E também importante aliviar o estresse. O estresse é um importante mecanismo de elevação da pressão. E emoções ruins, como raiva, medo, ressentimento, tristeza, culpa e ansiedade, sobem a pressão. E é importante gerenciarmos essas emoções com 3 mecanismos. Primeiro, gerenciar os pensamentos. Segundo, respirar lenta e profundamente. Terceiro, relaxar a musculatura. E também desenvolver valores espirituais, como o perdão próprio e ao próximo, o amor próprio e ao próximo. Isso irá proteger o seu coração. E aqui eu faço uma pergunta: o que te motiva a cuidar do seu coração e da sua saúde? No meu caso, o que motiva eu cuidar da minha saúde é que eu possa trabalhar e cuidar dos meus pacientes e estar numa boa convivência saudável com os meus familiares. Isso que me motiva. E cuidar da saúde é cuidar do presente que Deus nos deu, que é a nossa vida. Portanto, meu desejo é que você cuide muito bem desse presente de Deus. Eu agradeço a sua atenção até aqui e agora vamos às perguntas. Mande a sua pergunta, nós estamos ao vivo e eu terei o prazer de responder, de participar com você e interagir com você neste momento. Agradeço muito esse seu tempo. Se você gostou dessa live, clique no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais ama e que quer que elas cuidem da saúde. E eu quero saber o que te motiva também a cuidar da sua saúde. O que te motiva a mudar o estilo de vida? Muito bem, vamos lá às perguntas. Mande as suas dúvidas e comentários. Estou aguardando por aqui. Agradeço aqui as muitas pessoas participando da live. Fico feliz com a sua participação. Aqui algumas perguntas, vamos ver. A Isabel, muito obrigado. Qual a melhor prevenção em crianças e adolescentes? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque a partir de 3 anos de idade é importante que a criança também tenha a sua medida da pressão, sua pressão aferida pelo médico. Existe um manguito, um aparelho de pressão que é específico para a criança.
Normalmente, o nível de pressão na criança é menor do que o adulto. E, obviamente, a pressão vai subindo com a idade, porque os vasos sanguíneos vão se enrijecendo, vão ficando mais duros, ao ponto do idoso ser mais predisposto à pressão alta. Mas a criança também corre o risco de ser hipertensa. E a sua questão é importante porque nós também podemos e devemos prevenir a pressão alta nas crianças. Como? Também selecionando os alimentos, evitando o excesso de sal e de alimentos industrializados. Infelizmente, as crianças muitas vezes acabam comendo salgadinho em pacotes, né? Isso é muito ruim para a criança. E a atividade física. Quando nós recomendamos que o adulto deve fazer 30 minutos de atividade física por dia, a criança e o adolescente deve dobrar isso, uma hora. E, infelizmente, há uma tendência hoje das crianças ficarem muito tempo assistindo televisão e nas mídias sociais. E isso, obviamente, contribui para o sedentarismo e para o risco das doenças cardiovasculares. Então, a sua pergunta foi muito boa e agradeço a sua participação, Isabel, você que cuida tão bem das crianças. Então, essa recomendação, alimentação saudável e atividade física regular para prevenir não apenas a hipertensão, mas muitas das doenças. A Fátima, muito obrigado pela sua participação e sua pergunta. Ela diz, comer coalhada aumenta o colesterol? E aí eles também vai nessa linha. Quais frutas, legumes, verduras e carnes que fazem bem para a nossa saúde? Bom, a coalhada dos alimentos lácteos é um dos mais saudáveis. Então, pode consumir a coalhada sim, não tem problema. Mesmo que tenha um colesterol elevado. As frutas, legumes e verduras, todas elas são muito saudáveis. Para o diabético, ele precisa tomar alguns cuidados com as frutas muito doces, né? Mas o que é recomendado? Até 4 unidades de frutas por dia é uma boa quantidade, né? A carne magra também é uma boa opção. Então, numa dieta que nós chamamos da dieta low carb, que é baixa em carboidrato, pode aumentar a quantidade de proteínas. Apenas se tiver uma doença renal, precisa tomar cuidado com o excesso de proteínas. Mas é uma boa opção. Então, como você coloca, quais frutas, legumes e verduras? Eu considero todas elas, né? E mesmo as carnes magras. Aqui a Lin Games diz a motivação, a família e os netos. E é interessante como o neto motiva, às vezes, muito mais do que o próprio filho, né? Porque a pessoa já está numa faixa etária em que o risco de adoecer é maior, então há uma tendência maior para o cuidado, né? O Maurício, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua presença aqui. O aparelho de pressão digital de pulso é confiável? Olha, Maurício, sim, existem no mercado alguns bons aparelhos. Eu prefiro o aparelho de braço. Eu acho que ele é mais fiel. Eu costumo perceber que ele está mais próximo do nosso cotidiano. E essa medida da pressão em casa é uma ferramenta importante. Por quê? 13% dos hipertensos podem ter aquele famoso efeito do avental branco, que na frente do médico a pressão sobe. E essa pressão está mais elevada no médico por quê? Pelo estresse da consulta. Muitas vezes o paciente tem medo da bronca do médico. Eu tenho, inclusive, comentado, tem um vídeo no meu Instagram, se você ainda não me segue lá, peço que siga também, onde eu falo e pergunto, você já levou bronca de médico? Porque a bronca do médico ela não ajuda, ela atrapalha. E o paciente fica com medo do médico. O medo, inclusive, do diagnóstico. E se a pressão está alta, o impacto disso, isso acaba levando à hipertensão do jaleco branco também. E a Rosana, obrigado Rosana, quais são os sintomas da pressão alta? Muito obrigado pela sua pergunta.
E aqui uma questão interessante. A pressão alta, na grande maioria das vezes, não traz sintomas nenhum. Quando ela traz sintomas, tem duas razões. Uma é porque já há alguma complicação em um desses órgãos que nós mencionamos que são agredidos pela hipertensão. Agora, existe uma outra condição que é muito comum na minha experiência. São pessoas que estão ansiosas, têm sintomas pela ansiedade e muitas vezes a ansiedade também contribui para elevar a pressão e atribuem esses sintomas à pressão alta, quando na verdade esses sintomas estão relacionados, por exemplo, à ansiedade. Então a gente precisa tomar esse cuidado e apenas o médico poderá diagnosticar se esses sintomas têm relação com a ansiedade, com a hipertensão ou uma complicação da pressão alta. O César aqui, agradeço muito a presença do César, a participação dele. Por que os hipertensos são considerados como risco em relação ao Covid-19? Boa pergunta, César. E aqui tem um dado epidemiológico. Então, quando o paciente é internado e através de pesquisas científicas se questionam, né? Tem diabetes, tem hipertensão, e aí estatisticamente observou que os hipertensos estavam no grupo de risco do Covid. Num primeiro momento também se cogitou se algum remédio dessa população hipertensa poderia estar contribuindo para esse aumento de risco, mas a comunidade científica concluiu que devemos individualizar cada paciente e, na medida do possível, manter as medicações antihipertensivas. Por quê? Alguns medicamentos que poderiam eventualmente ter correlação com o Covid, se suspenso, poderia agravar e descompensar esse paciente hipertenso, aumentando o seu risco. Existem algumas explicações do mecanismo de agressão do Covid. Parece que o Covid ele tem uma predileção pelo sistema cardiovascular e respiratório e no sistema sanguíneo, podendo provocar tromboses, o que agrava muito o risco cardiovascular e pode ameaçar muito o paciente hipertenso. Provavelmente por isso ele está na população de risco. Adelice, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fátima, pelo seu retorno. Muito bem, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Eu teria tempo apenas para uma última pergunta, se você ainda tiver muito querendo essa resposta, ou você pode mandar depois, deixar no comentário, eu terei prazer de responder a você e pelo avançar do tempo eu vou encerrar essa transmissão, mas eu queria agradecer em primeiro lugar muito a participação de vocês, esse tempo que vocês dedicaram a interagir comigo, buscando conhecimento de como prevenir e controlar a pressão. Eu espero ter dado informações que possam ajudar a você a proteger o seu coração, a proteger o coração de quem você ama. E fico grato também pela minha família, que tanto me apoia nessa questão dos vídeos do YouTube. Muito obrigado pela sua atenção e como não poderia deixar de lembrar você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o seu vídeo, mas aqui vai um especial abraço no seu coração. Tchau, tchau e até a próxima. Muito obrigado.